Salve, salve, gente! Bem-vindos a mais um podcast da comunidade Bom Pastor. Partilha entre irmãos. Estamos nós aqui e você aí, os irmãos somos nós, viu? Você também está nessa história. A gente quer muito saber o que o Senhor possa estar falando no seu coração. Manda um comentário, dá um jeitinho de dar um retorno para a gente poder aprender também com o que o Espírito Santo diz para você. Para nós é muito importante isso. Laura Beatriz, minha irmã, salve, salve! Salve, Padre Antônio, e eu ainda vou dizer Feliz Páscoa! Ainda estamos... Tem gente que não vai entender, né? Pois é, mas ainda não estamos nem no meio. Páscoa é um negócio tão bom e tão grande que dura 50 dias, então o chocolate ficou lá atrás, porque senão a gente não dá conta, né? Mas a alegria da Páscoa continua até a festa de Pentecostes, que é não o encerramento da Páscoa, mas a plenitude da Páscoa. Oh, glória. Porque a palavra fim, na nossa língua, ela significa sentidos, tanto né? Um fim, algo que acabou, como finalidade. Quanto a finalidade. Então, a finalidade, o fim, o propósito da Páscoa é que todos sejam cheios do Espírito do Cristo ressuscitado. Então, a gente caminha em direção a Pentecostes, esse é o fim, é o propósito final do tempo pascal. Então, até chegar lá, estamos nas alegrias da Páscoa, para que essas alegrias, de alguma maneira, elas se sedimentem na gente pelo poder do Espírito. Amém. Elas se tornem as alegrias da vitória de Jesus, a certeza da vitória de Jesus se torne o alicerce sobre o qual a gente possa construir o nosso caminho dali para frente. Então, estamos no meio de tudo isso. No meio desse tempo lindo de Páscoa. Padre Antônio, eu estava revendo, tem irmãos, né, que estão lá no chat completando. O senhor falou no início, né, que somos muitos, então, que os irmãos possam dar também uma palavra, um retorno desse tempo lindo que a gente está vivendo, desse tempo de Páscoa, em preparação a Pentecostes. Exato. Olha, há uma leitura que eu fiz há um tempo atrás de um santo, né, que a gente vai falar dele mais para frente, mas ele dizia que assim na liturgia da igreja, séculos atrás, bastante tempo atrás, né, e em alguns lugares ainda, em alguns ritos da igreja católica ainda, o advento, o tempo do advento, que é o tempo que nos prepara para celebrar o nascimento de Jesus, a encarnação do Filho de Deus, ele durava, né, 6 semanas. Então, hoje em dia dura 4, né? Mas em alguns ambientes, em alguns ritos da Igreja Católica, ainda dura 6 semanas. Né? E o tempo pascal dura para todos nós ainda as 6 semanas. Então, esse santo dizia, assim como no advento nós nos preparamos para celebrar o mistério do nascimento do Salvador, durante todas as 6 semanas do tempo pascal, nós nos preparamos para celebrar a vinda do Espírito Santo, que é Deus vivendo, habitando, governando na terra, no coração daqueles que creem. Então, vamos imaginar esse tempo pascal como um tempo de advento para Pentecostes. Ai, que lindo. Um tempo de preparação em que a gente espera o cumprimento da promessa, mas como a gente conversou semana passada, a gente não espera, vamos ver se... Não. Deus quis atrelar o cumprimento das suas promessas na terra com a nossa expectativa de oração. Então, a gente sabe que ele é fiel, a gente sabe que ele vai cumprir, mas ele quis que esse cumprimento tivesse a ver com a nossa expectativa orante. Então, é nessa tensão que a gente vive esse tempo pascal em direção a Pentecostes. É algo tão precioso, Pentecostes é algo tão rico e é fonte de vida, de poder na vida do cristão, né, de uma maneira tão clara, que durante todo o tempo pascal, a igreja lê na liturgia, né, da Santa Missa, durante a semana, né, também no fim de semana, o livro da Escritura, né, no qual fica claro que Pentecostes vou usar uma palavra, o start de tudo, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Ai, né? Que lindo. Então, em toda a Páscoa, né, Padre? Em todo o tempo pascal, né, durante a semana, a primeira leitura quase sempre é Atos dos Apóstolos. Aos domingos, uma grande parte das vezes, é Atos dos Apóstolos.
E é interessante que o livro de Atos é o livro em que fica evidente que na vida cristã tudo se dá, tudo acontece a partir do ser cheio do Espírito Santo, né? Uma vez eu descobri uma coisa que eu não tinha percebido, olha que eu já li Atos há muito tempo, e eu nunca tinha notado, mas uma coisa que eu fiquei impressionado, no livro de Atos, Pentecostes está no começo do livro e não no final. Eu nunca tinha notado isso. Pode parecer óbvio, né? Mas por que isso me impressionou? Porque um bom autor, o que ele faria? Bom, Pentecostes é a cena, uau, né? É a cena ápice do livro de Atos. Final de novela. O que um autor, né, faria? Vamos fazer a coisa toda e no final a gente coloca a cena mais envolvente, mais incrível e tarandende, né? Mas São Lucas fez o contrário. Quer dizer, a cena mais incrível, ela está no começo. Pentecostes está no começo do livro de Atos. É como se o evangelista Lucas, que é o autor de Atos, quisesse dizer para a gente, olha, só existe um livro chamado Atos dos Apóstolos, Trabalhos dos Apóstolos, Tarefas dos Apóstolos, porque no começo há um trabalho do Espírito Santo nos apóstolos. Então só existe um livro de atos realizados pelos apóstolos, porque no começo há Pentecostes, há um ato do Espírito Santo transformando aqueles homens. Assim como na vida de todo cristão, né? Pentecostes não é uma experiência. Nossa, os carismáticos falam tanto de Pentecostes, batismo no Espírito Santo. Então pode ser uma experiência para algumas pessoas lá em algum momento. Não, é o início para todo mundo. Tanto que não foi suficiente para eles aqueles 3 anos de convivência, vendo os milagres, Jesus acalmar mar, ressuscitar morto, curar a criança, levantar a criança morta. Aquilo tudo não foi suficiente. Tanto que eles, por um na motivo cruz... óbvio, você pode conviver com uma pessoa que cura doente, levanta morto, e você pode achar muito lindo, você pode aprender coisas incríveis, mas você só de conviver de fora não vai aprender a ressuscitar mortos e não vai aprender a curar doente. Você precisa ter em você, dentro, o mesmo princípio de poder que há naquela pessoa. Caso contrário, você não faz o que ela faz. E era, portanto, preciso que, além de aprender com a convivência com Jesus algumas coisas, eles recebessem dentro deles o que havia em Jesus. E Pentecostes é isso. E além do mais, acrescido, né, Padre Antônio, pelo fato, assim, da dor, da tristeza deles terem traído, os outros abandonado, né, tirando São João, além de tudo, ainda com esse peso no coração. Então, essa dor que eles sentiram deve ter surtido no coração deles, assim, ainda um desejo maior ainda de, bom, o que vai acontecer comigo agora? E aí? O que vai acontecer agora? Jesus morreu, depois fica mais claro ainda a necessidade de Pentecostes. Vamos dizer assim, usando uma palavra que eu sei que é pesada, mas eles precisaram experimentar uma coisa, vou chamar com o nome, né? Uma absoluta falência espiritual. Eu não dou conta. Eu disse que ia ficar com ele, eu prometi que daria minha vida por ele, eu falei, eu fiz e aconteceu. E no final eu fiz nada, eu disse para moça que trabalhava na cozinha do sumo sacerdote que eu não sabia nem quem ele era. Então, de alguma maneira, é como se fosse uma experiência de falência espiritual. Eu não consigo. E me parece que só espera por Pentecostes quem experimenta isso. Quem ainda acha que consegue, quem ainda acha que dá conta, quem não passa por essa experiência do eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei, né? Aqui eu paro, porque não espera por Pentecostes. Continua achando, eu vou fazer, eu vou dar conta, né? A gente só espera por Pentecostes, a gente só deseja Pentecostes, a gente só para Pentecostes. Porque a gente sabe que não. Porque a gente descobriu que não adianta fazer de outro jeito, porque só por mim eu não consigo.
Por mim, eu posso ter 1 milhão de boas intenções, mas até na hora de fazê-las, eu boto os pés pelas mãos e embolo tudo, né? Porque é preciso que ele faça, é preciso que ele haja, é preciso que ele cresça, né? Então, a convivência com Jesus, obviamente, foi importantíssima para os apóstolos, mas o próprio Jesus sabia, não os aprontava para a missão que eles tinham. Era preciso que trabalhasse neles o mesmo poder que estava nele. Por isso era preciso Pentecostes, né? É interessante porque no finalzinho dos evangelhos e no início de Atos, a gente tem uma coisa engraçada, né? Porque Jesus diz, ide pelo mundo inteiro. Aí depois Jesus diz, fica em Jerusalém, né? Dá vontade de perguntar, Jesus é para ir ou é para ficar? O que a gente faz, né? Vai ou fica, né? E na verdade é como se Jesus estivesse dizendo, olha, é para ir. Mas para ir, vocês precisam de algo que vocês ainda não têm, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, né? Então é como se ele reafirmasse, eu conto com vocês para uma missão do tamanho do mundo, mas não tentem fazê-la só pelas forças de vocês, é inútil, é inútil. Esperem para ser cheios da força do alto. O Espírito Santo capacita vocês para o que eu espero que vocês realizem. Mas Jesus não esperava que aqueles homens fizessem nada pelas forças deles próprios. Ele sabia que isso não era real, né? Então ide, o verbo, né, a ordem de Jesus, de fato, para todo cristão é ide, se mova, Deus conta com você, cara, vai lá, arrisca, fala, dá o primeiro passo, estende a tua mão, mas lembra que não é você, não é só você, você conta com alguém, então tenha comunhão com ele, esteja repleto dele, seja cheio dele, e então você vai ser capaz de realizar o que Deus espera que aconteça, né? Deus não espera que a gente só faça coisas com boas intenções, Deus espera que a gente faça coisas que realmente toquem e transformem vidas. E ele sabe que só acontece se o vaso de barro estiver cheio do tesouro, né? Então... Aí, Padre Antônio, novamente eu penso que o quanto que só uma experiência de dor, de decepção consigo próprio, como Pedro teve, né, de amargura, de meu Deus, o quanto que isso nos ajuda a buscar essa experiência com o Espírito Santo. Pode parecer o contrário, mas é nessa medida, né, Padre Antônio? É na exata medida. As coisas aos olhos de Deus, elas têm valores muito diferentes do que tem aos nossos olhos. E Deus valoriza muito os momentos em que a gente descobre a verdade. E a gente está muito mais perto da verdade quando a gente toca a fragilidade da gente do que quando a gente está na vertigem das alturas, né, onde colocam a gente, né? Então, quando você descobre a verdade, e quando é que a gente descobre? Quando a gente descobre a fragilidade da gente, quando a gente descobre o grande combate que está sendo travado aqui dentro, quando a gente descobre a infidelidade da gente, né, ao propósito de Deus, quando a gente só tem as nossas próprias forças, quando a gente vive tudo isso, né, e quando vem aquela grande graça chamada arrependimento, é que a gente, de alguma maneira, entra no circuito do Espírito Santo, né, vou usar uma expressão sem nenhuma pretensão esotérica, no campo de força do Espírito Santo, né? Para eu entrar no campo de influência do Espírito Santo, né? O que de alguma maneira me atrai para junto dele é essa experiência de arrependimento. E o arrependimento foi fundamental para aqueles primeiros dias da igreja primitiva. A palavra arrependimento estava em tudo. Fundamental, né? Se eles não tivessem tido, talvez não teriam tido tanta abertura de coração. O que Pedro pregou no dia de Pentecostes foi arrependei-vos. Arrependei-vos e sereis batizados. Experiência que eles próprios já tinham feito, né? Quando Jesus olha para Pedro na sua paixão, quando ele sai da casa de Caifás, né? E a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e Pedro chorou amargamente, né? Foi a experiência pessoal dele de arrependimento, né? Pedro sabia muito bem do que ele estava falando quando ele disse para aquelas pessoas, arrependei-vos. Quando ele disse depois, em outros momentos, foram vocês que mataram o Senhor da vida, né? Mas agora, né? E o bonito é isso, né? Quer dizer, a gente reconhece que foi a gente, mas agora ele está dando uma chance, né? Então, arrependimento não é você
ser engolido por um sentimento de culpa ou por um remorso, mas é você perceber, Senhor, eu entendi, eu não consigo, né? Me ajuda, né? Eu preciso recomeçar e o meu recomeço tem que ser você, né? Então, a partir daí, o Espírito Santo, né, se sente atraído e gentilmente ele vem, né? Padre Antônio, por isso é que a gente, lendo os evangelhos e lendo Atos dos Apóstolos, a gente vê um outro Pedro, né? Um outro João, um outro... É gente cheia do Espírito Santo. Quer dizer, continuam sendo eles, né? Porque Sim. tem umas pisadas de bola também ali tem. no meio do caminho e tal. São eles, mas são eles cheios do Espírito Santo. Uhum. Né? Isso é que é legal, Lindo. né, cara? Porque a gente é uma coisa, a gente cheio da graça de Deus é outra coisa. Né? E ser capaz de perceber a diferença, e ser capaz de, sabe, de aproveitar a diferença, né? Buscando, né? Viver esse ser cheio do Espírito continuamente. Isso é que é o segredo do negócio, né? Não tem dúvida. Eu fico impressionadíssimo, né? Santa Catarina de Sena, uma grande santa, né? Há uma passagem na vida dela em que o Senhor disse a ela que daria a ela a chance de ver uma pessoa em estado de graça, ou seja, uma pessoa em amizade com o Espírito Santo. Né? E Santa Catarina de Sena, então, passou por uma pessoa que estava em estado de graça. E ela quase se jogou aos pés da pessoa, porque ela estava acostumada nas conversas dela com Deus de ver a luz de Deus. Né? E ela viu a mesma luz naquela pessoa. Nossa! Então ela pensou, ela quase confundiu com Deus. Né? De tal maneira a pessoa cheia do Espírito Santo, ou seja, em estado de graça, de tal maneira ela é como metal mergulhado em brasa, né? Que ela recebe as características de Deus. Ela recebe, como o apóstolo Pedro diz, a natureza de Deus, o jeito de ser de Deus. E aquilo incendeia aquela alma. Né? Então é algo sobrenatural, é algo poderosíssimo, é algo como a gente precisava descobrir, imaginar, sei lá o quê, né? O que é uma alma assim em comunhão com o Espírito Santo de Deus e o quanto ela pode ser poderosa para que os planos de Deus se realizem, se concretizem. Né? Uma vez, eu acho que eu até comentei contigo de um livro que eu estava lendo e no início do livro o autor colocou essa frase, né? Um dia, né, no final, algumas pessoas darão um grito de surpresa quando descobrirem o que carregavam dentro delas mesmas. Né? Sabe, porque a gente carrega Deus, é o Espírito Santo. E quando a gente está em comunhão com Ele, essa comunhão transforma a gente por inteiro. Então, sou eu com todas as minhas limitações, mas sou eu habitado por Deus, sou eu recebendo a natureza de Deus, sou eu sendo transformado por Deus, sou eu sendo, uma palavra que o pessoal adora tanto hoje, né? Empoderado por Deus. Né? Padre Antônio, que beleza essa graça que Deus deu a Santa Catarina, ela vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, essa luz radiosa, que experiência linda, negócio. Meu Deus. Alguns outros santos tiveram, e ela também teve a experiência de ver uma pessoa em estado de pecado grave, né? Que também horrível. não foi bom, né? Mas, enfim, mas isso é incrível, quer dizer, de repente, Deus veio viver na Terra, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, veio viver na Terra dentro da gente. Amém. E ele vive, e ele é real, ele é uma pessoa, não é uma coisa. Ele não se dá aos pedaços porque ele é uma pessoa. Pessoas não dão pedaços de si próprias, né? Não. Pessoas se dão, né? Então o Espírito Santo ele vem e ele se dá a inteiro. gente, né? E ele começa um relacionamento com a gente, né? E aí ele nos dá Jesus, porque esse é o grande trabalho do Espírito Santo, né? Ele vos dará daquilo que é meu, né? E ele nos dá Jesus e ele nos dá o Pai, porque ele ensina a gente a chamar Deus de Pai. Quer dizer, ele traz o céu para cá. Né? O Espírito Santo é Deus trazendo com ele o céu para cá. Né? E dá para a gente a capacidade de viver e de operar e de agir segundo a natureza de Deus.
Então, natureza é uma palavrinha na filosofia que significa o modo de agir de um determinado modo de ser. Então, o modo de agir que corresponde aos seres humanos é a natureza humana. O modo de agir que corresponde aos animais irracionais é o modo é a natureza animal. O modo de agir que corresponde ao ser de Deus é a natureza de Deus. Pois o apóstolo Pedro diz que nós somos participantes da natureza de Deus, porque o Espírito Santo nos foi dado. Quer dizer que a gente tem uma capacidade de agir semelhante à de Deus. Padre Antônio, quer dizer, então toda a época do ano é bom, mas especialmente na Páscoa, então, a igreja nos chama a nos voltarmos para o livro de Atos dos Apóstolos. É o nosso padrão. Algumas pessoas podem olhar, Atos, que coisa linda, mas ficou lá, né? Não, é o padrão. O padrão é esse, né? Uma vez eu conversei com você, eu acho que eu nem consegui me explicar direito, mas eu vou trazer aqui, de repente dessa vez eu consigo. Eu estava comentando que eu fiquei impressionado com uma palavra do Evangelho de João, que eu falei, gente, se não fosse Jesus que tivesse dito isso, eu não ia gostar dessa frase, porque eu ia achar, né, Jesus dizendo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores. E aí, eu lendo aquilo uma vez, eu falei, Jesus, se não fosse você que tivesse dito isso, eu ia achar que alguém passou da conta, né? Porque como pode isso? E aí, a impressão que eu tive foi que o Senhor me ensinou assim, olha, quando você lê na Escritura as coisas que eu fiz, não olhe para essas coisas como algo que passou e algo que é irrepetível e algo que foi o melhor, mas que já ficou lá atrás. Eu quero que vocês olhem para essas coisas como o padrão de vocês. Por isso eu disse que vocês farão as obras como as minhas e ainda maiores. Porque hoje são muito mais pessoas que precisam. Hoje vocês têm meios de chegar a outras pessoas, a muito mais gente. Então, nunca olhe para o que você vê na Escritura como um limite. Olhe para o que você vê na Escritura como um padrão. Quando você olha para a Escritura como você estivesse olhando para um limite, um limite, nunca mais vai se repetir, não adianta nem tentar, não dá. Quando você olha como um padrão, não, é aqui que o Senhor quer que a gente chegue. Então vamos viver à altura dessa palavra. É aqui que o Senhor quer que então, a gente chegue. Atos dos Apóstolos vai nessa linha. Porque no fundo, o que eles fizeram foi o que Jesus fez. Você pode traçar vários paralelos entre o que os apóstolos fizeram e o que Jesus fez, né? O que os apóstolos sofreram e o que Jesus sofreu. Então, é como se o princípio que estava operando se mantivesse sobre a terra, o Espírito Santo. Então, as obras continuam sendo as mesmas. Jesus cura doentes, os apóstolos curam. Jesus ressuscita mortos, os apóstolos ressuscitam. Jesus prega com poder e atrai as multidões, os apóstolos também. Então, sabe... Jesus orava com os apóstolos se reúnem em oração para partir o pão. É o mesmo rio correndo. O rio que veio do coração do Pai e que Jesus trouxe, né? E na carne ferida dele na cruz, ele abriu o leito para esse rio correr. Esse rio continua correndo, ele tá se expandindo na terra, né? E não parou em Atos 28, no capítulo último. Isso né? Eu acho que hoje está correndo mais forte. Amém, Padre. Porque naquele tempo era Jerusalém, era ali, era aquela turminha ali. Hoje é no mundo inteiro. Amém. Né? E por pessoas nossa, né? E Deus continua fazendo coisas incríveis. Né? Deus continua trabalhando muito. Né? Às vezes a gente não tem notícias, só aquelas horrorosas, mas quando a gente consegue ter notícias do que Deus está fazendo aí em lugares mais incríveis, como na África, né, Padre Antônio? Exato. Eu acho que o segredo também é a gente descobrir quais são sendo as nossas agências de notícias. É verdade. Né? Essa daqui é a primeira de todas e é maravilhosa. Né? Então, primeira agência de notícias, Sagrada Escritura, são as notícias que fazem toda a diferença na nossa vida. Né? A nossa vida é pautada por essas notícias aqui. Então, o rumo vai por aqui. E, a partir disso, dar ouvidos àqueles que estão envolvidos com a obra de Deus. Né? A gente dá demais ouvidos àqueles que criticam a obra de Deus. Né?
E é claro que esses estão vendo de fora e sempre vão ver o que não está legal. Peraí, as pessoas que estão de fato envolvidas com a obra de Deus, eu quero ouvir o que elas têm para me contar. Porque elas estão no front, elas estão no campo, elas estão trabalhando na seara. O que Deus está fazendo nesse campo? O que Deus está fazendo nessa seara? E essas pessoas vão ter sempre coisas lindas para contar para a gente. Porque Deus faz coisas lindas o tempo todo. Né? Então, ainda, Atos dos Apóstolos ainda está sendo escrito. E a gente tem que acreditar nisso assim com toda a tranquilidade do coração, né? Porque a gente faz parte dessa continuação de Atos dos Apóstolos. Né? Então, queria muito encorajar os irmãos a gente fazer uma leitura, além do que a gente ouve na liturgia, né, a cada dia, a cada domingo, fazer uma leitura do livro de Atos, um estudo bíblico, né? Sentar um pouquinho. Atos dos Apóstolos não é como o livro de Números, né, que é um pouquinho mais complicado, Levítico, né, que é um pouquinho... Atos dos Apóstolos é uma terra onde a gente pisa com um pouco mais de tranquilidade, né? Então, gente, é sentar, né, na hora lá da novela, desliga aquela bodega, pelo amor de Deus, né? Senta e vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, com caneta na mão, anotando, né? Um versículo que você escreve, é um versículo que você vai guardar, porque quando a gente escreve, a gente guarda melhor aquilo que a gente leu e sublinha. E um nome de uma pessoa aqui, e peraí, quais são os nomes de pessoas que vão aparecer no livro de Atos? Aí você vai fazendo um caderninho de nomes de pessoas. Olha, dá para fazer 1 milhão de coisas. Padre Antônio, é impressionante a intimidade em cada capítulo deles com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo e nós decidimos, o Espírito Santo em oração nos falou, nos enviou. Que beleza essa intimidade. Eu adoro no capítulo 16, quando o Espírito Santo não deixa também, né? Tem 2 vezes que o apóstolo Paulo quer ir numa direção e ele diz, o Espírito Santo não deixou. Não deixa, né? Não deixou a gente ir. Essa palavra para mim é muito consoladora, porque às vezes o Espírito Santo não deixa umas coisas que eu acho que são ótimas ideias, mas são minhas, né? Não é o roteiro dele, né? E aí o apóstolo diz, olha, nós queríamos ir para a província da Galácia. Onde é que está isso? Capítulo 16. Fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia. Olha que loucura. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia, porque ele estava indo na contramão do que o Espírito Santo queria que eles fossem para a Europa. E o Espírito Santo queria que eles fossem para a esquerda, eles estavam indo para a direita. E aí começaram a surgir dificuldades. Né? Como é que o Espírito Santo impediu? Paulo, como é que você soube que era ele que estava impedindo? Né? Bom, eles devem ter esgotado os recursos. Né? Primeira dificuldade, eles devem ter tentado mais uma vez. Na segunda, eles devem ter expulsado o diabo, né? Achando, bom, ele está fazendo resistência. Na terceira, eles perceberam, bom, de repente Deus está querendo outra coisa, a gente não está vendo, né? Senhor, é para lá mesmo que o Senhor quer que a gente vá? Aí Paulo dormiu, teve um sonho, né, com um macedônio, que é um europeu, dizendo, vem para cá. Aí ele entendeu, a gente está indo na contramão. Né? Então, olha que coisa legal, né? Às vezes a gente vai, insiste, não, tem que ir. E não vai, mas por que não está dando certo? A gente está fazendo tudo direitinho. Tal. E a gente pode se perguntar, mas será que Deus está de fato querendo isso? Será que... Né? Pode ser que ele esteja abrindo uma porta que a gente nem está vendo, porque a gente está insistindo nisso daqui. Então, essa convivência com o Espírito Santo foi um aprendizado incrível para esses homens. Né? E isso também ajuda, porque muitas pessoas pensam, bom, pessoas que têm convivência com o Espírito Santo devem ter um GPS infalível, né? O de Paulo falhou, né? Como acontece sempre, né? Então, né, o GPS mandou ele por um buraco, né? Então, sabe, não é infalível, a gente vai aprendendo a linguagem dele. A gente vai aprendendo a linguagem de Deus. Né? Como ele veio e falou na nossa linguagem, agora a gente aprende a linguagem dele. Então, não é ser conduzido pelo Espírito Santo, não é um salvo-conduto, né, de que eu não vou ter que refazer coisas, não vou, talvez, entender coisas pela metade. Às vezes eu não vou entender muito bem, outras vezes eu vou ter que refazer, vou ter que pegar outro caminho, mas é um aprendizado constante. Jesus falou, aprendei de mim. Aprendei de mim. Quando a gente acha que a gente sabe tudo, é um risco brabo, né, Padre Antônio? É um risco brabo porque não é verdade.
E Jesus também disse a respeito do Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas, né? Agora, eu acho ótimo... O que ele me ensinou hoje? Não, você pode puxar até para cá, né? Não só o que ele me ensinou hoje, mas peraí, eu estou no momento em que eu não sei. Eu não sei o que fazer, eu não me imaginei passar por isso, eu não estou preparado, eu não estou pronto para isso. Espírito Santo, eu preciso viver essa situação e eu não sei. Jesus disse que você me ensinaria todas as coisas. Eu preciso aprender, me ensina agora. Né? Eu acho que isso é legal. Eu preciso que alguém me ensine quando eu não sei. Né? Então, lembrar disso, quando eu estiver diante de uma situação que eu nunca passei, que eu não me programei para ela, uma situação na qual eu me sinto ignorante. Qual é a solução para isso? Eu não tenho. Né? Eu não podia antecipar isso que eu estou vivendo agora. Lembrar dessa palavra de Jesus. Ele vos ensinará. Então pergunta para ele, Espírito Santo, como é que eu faço? Espírito Santo, me ensina. Eu não sei lidar com isso. Eu não fui preparado para isso. E acreditar que de 1000 maneiras, do jeitinho que ele sabe fazer, ele vai dando dicas para a gente e nos ensinando. Né? É isso que a gente vê no livro de Atos, né? A cada momento, até quando ele fala, não é para ir para lá, o Espírito Santo não permitiu que você vá para lá, quer dizer, eles viviam isso, né? De perguntar, ou quando não perguntavam, exato, o Espírito Santo de alguma forma mostrava para eles qual era a vontade de Deus. Nenhum deles era... Paulo, talvez, Paulo era formado, né? Tinha mas nenhum deles era um profissional religioso. Pedro era pescador, minha filha. Pedro, tá entendendo? Por isso é que... Mateus era o homem da grana, sabe? Nenhum deles era formado para conduzir pessoas num caminho religioso. Nada. Aliás, ainda bem que não eram, né? Porque... Por isso que... Exato, gerou... Que a igreja... Exato, gerou essa dependência de Deus e não deixou que eles se enquadrassem naquilo que já existia. Era algo absolutamente novo. Ninguém tinha ressuscitado. Ninguém sabia o que era aquilo. Estava todo mundo aprendendo. Era tudo inédito. Então, peraí, Padre Antônio. Então, nesse momento, o senhor está tirando assim um fardo enorme da gente, né? Principalmente daqueles entre nós que dizem, eu não sei o que eu vou fazer na igreja, eu não tenho dom de falar, eu não tenho... O que eu vou fazer na igreja? Então, nesse momento, acho que o senhor tirou esse fardo das pessoas, porque no momento que cada um que se sente assim pedir ao Espírito Santo, ele vai vir em socorro e mostrar, né, Padre Antônio? Com certeza, ele vai mostrar... capacitar. Né? Ele vai mostrar algo que, na verdade, já está em curso ali, né? O apóstolo Paulo diz uma coisa tão linda na primeira carta aos Coríntios, que o Espírito Santo ele se manifesta em cada um para o bem de todos. Olha, eu acho essa frase de uma beleza incrível. O que ele está dizendo? O Espírito Santo, que é Deus inesgotável, de uma riqueza amplíssima, ele tem todos os talentos, ele tem todos os dons, ele tem todas as belezas, ele tem todas as qualidades. E aqui na Terra, ele quer se manifestar. O Espírito Santo quer mostrar a beleza dele. Mas ele não faz isso se mostrando individualmente ou pessoalmente. O Espírito Santo, ele não se encarnou como a segunda pessoa da Trindade. O Verbo de Deus fez carne. O Espírito Santo veio habitar no coração daqueles que creem em Jesus. Amém. Então o Espírito Santo quis, de uma maneira humilde demais, manifestar-se, ou seja, mostrar as belezas dele através de cada pessoa em quem ou através da qual ele vai agir. Ele vai se manifestar pelos dons daquela pessoa, pelos talentos dela, pelas virtudes dela, pela santidade dela, mas são todas manifestações dele. Ai, que lindo. Ele quer mostrar a beleza dele através da gente. Certamente, né, uma pessoa batizada, um cristão, alguém que crê em Jesus e que está desejando se colocar a serviço, é uma pessoa em quem o Espírito Santo já está vivendo e trabalhando há um tempo. E certamente ele já está, através dessa pessoa, se manifestando. A igreja, juntamente com essa pessoa, a comunidade dela, né, vai discernir, vai perceber qual é a beleza do Espírito Santo que está transbordando nela. E vai saber aproveitar aquilo. Quando a gente aproveita isso, é uma maravilha. É a pessoa certa no lugar certo. Fazendo Pronto, a coisa certa. Né? Ai, Pronto, lindo. Né? Então, e Deus faz isso de maneiras incríveis. A gente sabe disso. A quantidade de testemunhos de pessoas que a gente conhece, né? Pessoas
humildes, aparentemente sem talentos humanos, né, muito esplendorosos, mas que são como os apóstolos, presente né? de Deus para as pessoas em volta. E essa semana, algumas semanas atrás, eu fui celebrar a missa numa comunidade Santa Bernadette, lá em Higienópolis, né? Eu conheci um senhor, acho que é seu José, eu posso errar o nome dele, se eu errar, depois alguém lá do grupo de oração me corrige. Um homem de Deus, né? Ele teve um câncer, um problema de saúde, limitou a voz dele, mas ele estava na entrada acolhendo os irmãos, né? E o pessoal conhece a história dele, o pessoal conhece a fidelidade dele, e os irmãos veem a simplicidade dele em servir, em querer estar ali acolhendo todo mundo. Seu José é um presentão de Deus para aquela comunidade, e o Espírito Santo está se manifestando através dele. Eu estava conversando, né, com o pessoal lá no grupo de oração depois que terminou a celebração e tal, e uma irmã estava contando que, dando um testemunho sobre ele, eu estou sendo indiscreto aqui, mas vamos lá, né? E ela contando que eles foram numa missão pregar numa comunidade um dia, né, e pegaram ônibus, foram lá pro lugar, ela pregou, ele foi junto para interceder, não sei o que lá, ela voltou. Na volta, ele contou para ela: olha, minha filha, queria só te contar que hoje eu tive a notícia de que eu vou ter que tratar uma doença, tal. E ela falou: mas o senhor não me falou nada, eu não queria te preocupar, eu não queria atrapalhar a sua pregação e tal. E ela falou: olha, a partir daquele dia eu vi como, né? E aí a gente estava conversando lá, ele falou que... ação linda do, né, Espírito Santo. Ele falou Antônio, que delicadeza. Que estava lendo aquele livrinho que eu escrevi, Sementes entre Lágrimas, né? Enquanto estava doente e tal. Ele falou: e é isso. Entre lágrimas eu estava semeando. Eu falei: seu José, é isso aí. É isso aí. Né? E ele está lá no grupo de oração e o pessoal conhece a fidelidade dele. O Espírito Santo está manifestando a lindeza da fortaleza e da fidelidade dele próprio, que é Deus, através daquele irmão ali. E é lindo. É lindo. Verdade. A gente vê, é lindo. É lindo. Como ele, milhões de pessoas, né? Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, rapaz, ele faz coisas incríveis, né? E na fragilidade da gente, ele mostra a força especialmente, dele. Né, Padre Antônio? Né? Especialmente. Então, o Espírito Santo, meu irmão querido, minha irmã, deixa eu olhar para cá agora, fazer, né? Ele vive dentro de você. Amém. E ele é lindo. Algumas pessoas às vezes ficam: eu acho que eu estou levando alguma coisa feia, uma coisa ruim dentro de mim. Você está levando Deus vivo dentro glória, de você. Amém. Você é de Jesus. E olha, ele quer mostrar nesse mundo a lindeza dele, ele quer se manifestar através de você. Então, na sua comunidade, no seu grupo de oração, na sua paróquia, discerne com seus irmãos, se colocando a serviço, qual é a boniteza do Espírito Santo que ele quer manifestar através de você, e sirva com alegria, com simplicidade, com generosidade. Você vai ver que quando a gente vai servir o Senhor, o serviço do Senhor carrega a gente. Quantas vezes a gente é carregado pelo serviço de Deus? A gente pensa que vai servir a Ele e que vai carregar uma mochila de trabalhos para Deus. Aí, de repente, a gente percebe que é o serviço de Deus que está carregando a gente. Então, Ele quer fazer isso em cada um de nós. Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Você agora faz parte aqui do elenco de personagens incríveis que Deus foi usando e vai usando a cada tempo. Tome o seu lugar. Tem lugar para você nessa história. E Padre Antônio, para cada um ele dá 1 ou 2 dons, né? Ele não dá todos os dons para um, nem para cada um ele derrama. Para poder contar um com o outro. Glória. Né? Se ele desse todos os dons para um só, a pessoa subia num barranco e ficava lá em cima, né? Eu sou maior, né? Ele não vai, né? E para que é serviço? Mas o Espírito Santo, ele reparte os dons, né? Glória, e a amém. Bíblia diz: segundo o querer e a generosa vontade de Deus, né? É para que a gente aprenda a servir e ser servido. Servir e ser servido. Para que a gente aprenda a dar, mas também a receber do outro, né? Então, deixa as pessoas serem boas também com você, viu? Deixa as pessoas ajudarem você, deixa as pessoas fazerem algo por você, porque isso, de alguma maneira, é reconhecer no outro o bem que há nele, o bem que há em você me abençoa.
Então, curtir isso é muito bom. A gente é um corpo. Lembrando uma daquelas palavrinhas chaves do apóstolo Paulo, acho que algumas semanas atrás a gente falou disso, né? É uns aos outros. Nas cartas de São Paulo existe uma palavra que em português traduzido vira essa expressãozinha, que é uma das palavras que São Paulo usa muito. Uns aos outros, uns aos outros. Ele entende que a igreja é uma família onde a gente caminha servindo uns aos uma outros. constante nas cartas de São Paulo. É uma palavra própria aos dele. outros. Né? Então, nós honramos uns aos outros, nós servimos uns aos outros, nós cuidamos uns dos outros, é um corpo, é o corpo de Cristo na Terra. E esse corpo trabalha de maneira orgânica. Né? Ninguém se basta, né? Ninguém também está ali só para receber, ninguém está ali só para dar. Né? Então, esse trabalho constante de uns pelos outros, uns aos outros, isso é marca, isso é característico da vida cristã. Né? Então, a gente tem que saber vivenciar isso numa boa. Né? Eu preciso de ajuda, eu preciso do seu dom, eu sozinho não sei fazer, eu sozinho não consigo. Tudo que a gente faz junto, a gente faz melhor. Né? Então, aprender a vivenciar isso. Né? Jesus teve ajuda, ele não subiu o Calvário sozinho, né? Eu acho que se a gente olhar bem, a gente vai ver que algumas vezes a gente falha porque a gente tenta sozinho, tudo sozinho, a gente centraliza demais, ou a gente se cobra como se a gente tivesse que. Né? Então não dá. Né? Também no apóstolo Paulo aparece uma palavra que não é traduzida para o português desse modo, porque ficaria esquisito, mas algumas Bíblias traduzem, mas fica estranho. Né? Ele, às vezes, ele fala com as pessoas para quem ele escreve as cartas, e ele se apresenta, eu, servo de Jesus Cristo, como você. Mas parece que em grego tem uma coisinha que, se a gente fosse traduzir para o português, seria como conservo. Conservo, ou seja, servo conjuntamente com você. Nossa. Né? Então, Paulo sempre se identifica assim, olha, eu sou servo do mesmo Senhor que você. Eu estou servindo na mesma obra que você. Né? O sucesso da nossa obra depende de nós, eu dependo que você também seja bem-sucedido. Então eu vou apoiar o seu trabalho, eu vou prestigiar o seu trabalho. Eu não estou competindo com você, nós somos conservos, servos juntos. Porque Deus nunca coloca a obra dele na mão de um só. Né? Ele reparte, ele divide por um corpo. Né? A igreja é isso. Então, aprender a vivenciar essas coisas para que o nosso testemunho impacte o mundo. A gente fala hoje tanto na necessidade do diálogo, a necessidade da partilha, tudo isso é real, mas tem que começar, né, realmente entre a gente. Isso tem que ser um testemunho que seja visível para fora, não pode ser só um discurso. Né? O discurso é muito legal, mas a vivência é muito mais impactante. Então, Atos dos Apóstolos é isso, né? Tinham tudo em comum, né? Partiam o pão nas casas, né? Enfim, né? Repito, Atos é um negócio muito legal. Vamos explorar mais ele no tempo pascal, acho que só vai fazer bem para a nossa cuca e para o nosso coração. Quem quiser aproveitar aí embaixo no chat, partilhar, né, aquela palavra de Atos que mais está tocando o seu coração. Acho que é uma boa, né? Pra gente, cada um vai mostrar uma coisa e a gente vai ver como é que em cada coração cai uma semente, né? E a gente aprende muito uns com os outros. Isso é muito legal. Eu gostei de lembrar aquele momento que o senhor falou que o Espírito Santo não deixou o Paulo ir para aquele, não é para ir para esse lugar que você vai, não. O Espírito Santo também diz pro não. Outro. O Espírito Santo também diz, pelo amor de Deus, você está demais, sabe? É ótimo isso, porque a gente tem a impressão que o Espírito Santo sempre vai dizer, vai. Não, tem hora que ele fala stop, né? Senão, quanto mais você anda na direção errada, mais longe você fica do lugar que você tem que estar, né? Então, ele também fala, dá uma paradinha aí, né? Tá demais, né? Então, vivendo e aprendendo, né? Amém. Vamos ler Atos. Beleza, Laura? Então, vamos parar aqui, senão Antônio. O povo não fica. Vai todo mundo jantar e a gente fica aqui conversando. Maravilha. Então, semana que vem, com a graça de Deus, a gente se vê para partilhar um pouquinho mais da palavra. Né? Tá bom. Vamos nós. Vamos. Abração, irmãos. Até logo. Tchau, tchau.